Grande Alcides, tudo bem? Tudo bem, Ilan? Como é que você tá? Beleza, melhor agora, melhor agora. Da mesma Muito feliz. forma, bom te ver. Também, também. Bom, pessoal, vamos começar aqui o papo. Primeiro, queria agradecer, poxa, a presença de todos, dizer que dúvidas, qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, podem levantar aqui. Se a gente não vier a falar sobre, a gente até endereça a questão ou a gente tira a dúvida posteriormente, mas o engajamento de todos aqui é super legal, super importante. A gente hoje vai receber uma pessoa que é muito especial. É um super prazer falar com o Alcides sempre. O Alcides é, para mim, um exemplo de empreendedorismo, de liderança, de inovação, que eu tenho assim muito prazer em ser próximo, em aí quando a gente está junto, em ouvi-lo, em ouvir os conselhos, de certa maneira, aí o Alcides é um cara que contribuiu muito aqui para a nossa história da BR. É uma pessoa próxima, super amigo de um dos nossos sócios, dos nossos cofundadores, inclusive. E o Alcides tem uma história que é inspiradora. Tanto a história da empresa, que o Alcides cofundou junto com outro cara super incrível, que é o Flávio, quanto uma história própria de vida, uma história de superação, uma história marcada aí por muita inovação, poxa, muita estratégia, por como, assim, falar de empreendedores no Brasil, né? Os empreendedores brasileiros são muito reconhecidos no mundo todo. E falar de empreendedores que começaram seus negócios na década de 90, uma década especialmente marcada por diversas dificuldades, mudança de plano econômico, mudança de governo. Enfim, eu acho que temos muito aqui a compartilhar, a gente vai ter muito conteúdo legal aqui a falar. Bom, eu estou falando demais aqui, a turma que nos segue já me conhece, e eu vou passar a bola ao Cid. Queria que você contextualizasse um pouco aí da Truckvan, que você falasse um pouco de números, falasse um pouco de mercado, enfim, passo a bola para você, Alcides. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e compartilhar aqui um pouco da tua sabedoria. Oi, Ilan, eu que agradeço. Já deixo aqui meu pedido de desculpas aí por talvez não conseguir atingir esse nível todo que você. Ah, que nada, que É, nada. mas eu realmente fico muito feliz de poder estar falando com você, meu filho Anderson Breves lá, que eu tenho aqui no coração também, junto contigo. Enfim, eu sou cliente de primeira mão da BR Advisors, por pura afinidade, pura confiança, né, no caráter e na competência de vocês. Acho que o caráter vem primeiro, né? Para mim isso é meio premissa, né? Não vejo nenhuma grande atribuição, nenhum atributo muito mais relevante do que o caráter, né? Porque ele pereniza, né, a pessoa e os seus feitos, né? Exato, E o exato. orgulho, né, de quem vem depois, de filhos e netos. Acho que então isso foi então uma premissa muito importante para mim, né, que tem um perfil conservador. Eu sou português, inclusive tenho, né, sou português de nacionalidade também, que se a gente teve aí esse passaporte que chegou ano passado para ratificar nossa condição de lusitanos aí. E como português eu sou muito cioso, né, das coisas e de ter reservas e tal. Sou muito assim, né? Nunca ganhei dinheiro com dinheiro, nunca foi a minha Uhum, atribuição. uhum, E por confiar, né, primeira mão no Anderson ali que nos apresentou, depois você, né, o Mauro que a gente conheceu depois, enfim, confiar no projeto, mas especialmente nas pessoas, que me fez também mudar até o meu perfil, um pouco de saber que eu tenho guarda-costas que estão ali fazendo o que eu não sei fazer, pensando como eu penso. Então, parabéns para vocês pelo obrigado. crescimento, né, vertiginoso, que eu vou muito na XP, né, como líder setorial, né, que eu presidi a Ampere por 2 mandatos, sou vice do CIMEF, que é um sindicato gigantesco, né, lá na Fiesp, dirijo a Fiesp também no DEINFRA, que é infraestrutura, enfim, tem uma série de empregos onde eu vou lá aprender e contribuir, e eu tenho a possibilidade de levar, né, de entender como é que tudo isso funciona, e às vezes eu ali 3 vezes por ano eu vou na XP para falar mercado em função
de Randon, de pessoal que está em bolsa, né? E mostrar o que é o nosso segmento de transporte rodoviário de cargas, né? De equipamentos rodoviários. Então, eu estou muito à vontade na casa onde vocês também estão. Eu só queria dizer isso, então, para também dizer o quão feliz eu estou de poder estar aqui com você falando sobre essas coisas agora. E a Truckvan, bom, a gente... nós temos 28 anos, né, de vida, que eu acho que é realmente uma coisa bastante marcante, né, falando de Brasil. A gente nasceu praticamente ali junto com o Plano Real, né, a gente passou todos os apuros que todos passam. Nascemos sem capital inicial algum, porque eram 15 promissórias na época, em ORTNs, nem era o RP ainda, né, que aquela inflação maluca. Enfim, a gente, de fato, não tinha parafuso na cabeça quando aceitou montar uma oficina. Eu e o Flavião, meu irmão, com 3 funcionários e uma mundaréu de dívida, e sabendo que a gente podia vender o nosso carrinho a qualquer dia seguinte, depois daquele dia. Mas são coisas que a gente pode bater no peito e falar, né? Que a vontade de fazer bem feito, a vontade de ser correto, né? De cumprir, etc. Desde o princípio permeou o nosso compromisso, né? Com a empresa. E a doação que a gente fez, né? De si próprio, de coisas nossas, de ativos pequenos que a gente tinha em casa para poder ser pontual. Então, quando me perguntam, né? Por onde eu ando aí, como é que a gente se sustentou, né? De começar um negócio sem... Eu não tenho faculdade, não me formei. Também um pouco ia mudar, porque eu tentei fazer letras, né? Por acaso também, fiz 2 anos, não ia ajudar muita coisa, só fazer e-mail hoje, sem errar muito português. O Flávio também fez na faculdade, mas não tinha muito a ver com o que a gente ia ter de empreender. A gente foi aprendendo com acertos e erros, né? Graças a Deus, a nossa postura muito ortodoxa, que foi nos permitindo que os dias seguintes chegassem e que a gente fosse crescendo. E eu posso dizer que desse dia, né, 20 de janeiro de 92, quando a gente foi registrado no Junta Comercial, até 2015, né, no auge aí no pré-auge da grande crise que acometeu o Brasil a partir de 2015, a gente só fez crescer, né? A gente cresceu todos os meses, a gente crescia desde a fundação, né? E íamos buscando mais caminhos, né? Tentando ser diferente das oficinas com as quais a gente competia na época, olhando para coisas que a gente sonhava que a gente tinha que atingir, buscando, e lastreado por isso. Vamos pagar em dia, fornecedor, salário, conta, imposto, e haja vista que, assim, é um dado muito sensível, que eu acho simbólico para a gente falar, né? A gente percebe que às vezes você vai empreender, acerta a mão, e aí você quer resgatar, né? Talvez alguma coisa que você tem lá do passado, uma frustração, você vai e compra um belo carro, ou sei lá o quê, um barco, enfim, dá um salto para resgatar algo pessoal fora da hora. E a gente demorou 21 anos para fazer a primeira retirada de dinheiro da empresa. 21 anos, né? Ainda com o apoio dos meninos, né? Que já tinham chego. Do Alcides, meu filho, e do Rafael, filho do Flávio, que nos deram um pouco de coragem de fazer uma retiradazinha, porque a gente queria aquela coisa segura, né? De falar, pô, se o mundo acabar, mas ele voltar em 6 meses, eu tenho que ter fôlego e vou seguir assim, né? Isso nos fez comprar equipamentos, entrar para a indústria, né? Ali em 97, entender que era a hora que a gente tinha estressado, né? Aquele modelo nosso, aquele formato, e que o balão estava meio cheio de gás. A gente já tinha um pouco de conhecimento para começar, então, a fazer, né? A testar outros passos, né? E é assim que a gente fez. E dando, então, esse salto todo para agora, em 2020, nós somos uma fábrica com 400 e poucos colaboradores diretos, né? Seletistas. A gente está aqui na Dutra, em Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, né? Uma planta bastante boa, grande. Nós somos líderes da América do Sul, talvez, vamos disputar com outras no mundo aí em soluções sobre rodas, né? Em unidades móveis, que foi o nosso grande diferencial, né? Carretas que não transportavam carga, mas levavam capacitação, levavam saúde, levavam entretenimento, né? E então foi aí que a gente se especializou, foi aí que a gente foi buscar uma maneira de não competir no território dos grandes, né? A gente não tinha tempo de fazer isso.
E a gente, então, se especializou nisso. Nós somos o grande brand do mercado nesse segmento, somos nós. A gente entrega muito, tem obsessão por entrega. Né? E, então, acho que esse salto, né, que agora a gente tem 28 anos, ele tem premissas nessa questão da ortodoxia, né, dos cuidados financeiros, que é um. A gente tem a inovação na pele, né? Vamos falar aqui adiante de coisas que a gente está fazendo agora em função da pandemia, né? A gente consegue ser muito rápido para tirar soluções para as coisas. Mas o eixo central de tudo é gente, né? Então, eu sempre fui muito competitivo, né? Como uma pessoa que quis buscar, mas a minha principal vocação sempre foi lidar com gente. Eu gosto demais de gente. Então, o nosso material humano aqui da fábrica é o nosso principal ativo. Né? A gente mais se fixa para surpreender, para entregar, todo mundo vibra igual. A cada carreta que sai a gente chora, todo mundo junto, porque fica com pena. Então, faz tanto para a gente mesmo, né? Pensando em nós mesmos. E essa essência foi preservada. Né? A gente, com 3 funcionários e com 400 e tanto agora, a gente tem exatamente a mesma postura, mesmo comportamento, a mesma vontade de estar junto. Faremos dos nossos hábitos depois, né? Das cervejas e dos bares, vamos chegar nisso aí mais à frente, mas estar, né, com as pessoas, eu acho que hoje é um dos grandes diferenciais, né? Porque tecnologia, automação, software, ERP, um mundaréu de sílabas e nomes de programas, etc., que vem de Harvard, de MIT e tal. Para mim, nada disso supera, né, o abraço, estar junto, ouvir problema, tentar resolver e engajar, né? Você vê que a gente tem 28 anos e a gente tem gente com quase 28, né? Com 27 e algum tempo. Não tem mais volume porque a gente aposentou vários, graças a Deus, né? Mas com 10, 15, 18 anos é goleada, a gente está cheio assim. As pessoas entram aqui e não saem, né? E a gente vem trabalhar desse jeito até hoje, né? Como se fosse o primeiro dia e como se fosse vender um baúzinho de Kombi da Pepsi lá atrás. Quer dizer, continua a mesma coisa, né? A vontade, né, de vir para cá, né, e fazer minha parte. Fantástico, 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 fantástico. E eu sou testemunha do que você está falando. Eu, sem dúvida, sou testemunha ocular. Já fiz aí algumas visitas, inclusive, na tua fábrica e vi isso de perto. É fantástico, é incrível como toda a turma é engajada. Eu tive, inclusive, presente num dia de entrega e vi essa festa no dia da entrega. Era entrega de um food truck. Uhum. Então, pô, lembro que realmente tem um sentimento incrível ali. É fantástico, acho isso fantástico. Uma coisa legal para a gente desdobrar é quando a gente costuma entrar nas crises, né? As pessoas acham que o mundo vai acabar, né? As crises são o fim do mundo, né? Nada mais acontece. E, na verdade, não, né? As crises são aqueles movimentos a cada período de tempo, mas que faz as coisas mudarem, não acabarem, né? E eu acho que você é um exemplo vivo de empresário que passou por algumas crises e soube tirar proveito delas, soube navegar contra o vento. Queria que você falasse um pouco para a gente, aí, desde a fundação, né? A fundação da Truckvan foi em 92, né? Um ano que eu imagino que não foi nada fácil. Queria que você desdobrasse um pouco para a gente um pouco das estratégias que você aplicou no negócio para superar as crises que você passou desde a fundação da empresa, literalmente, né? A gente sabe, aprendeu fazendo, mas na economia doméstica, né? A gente que veio muito de baixo, que nunca teve dinheiro, quem nunca teve dinheiro não sabe o que é perder dinheiro, né? Para começar tá aí. Então, a gente sempre comprou a crédito, né? Comprava calça jeans a crédito. Né? Então, a gente sempre soube ter crédito, ou contar com o crédito. As coisas mais... Meu primeiro carro foi um Fusca 68 por 24 folhas no carnê para pagar. Né? E foi assim que eu obtive meu primeiro carro. O segundo,
também, assim por diante, né? Sempre foi assim. Então, a cultura de ter o dinheiro para ir lá negociar, pedir desconto, eu nunca tive, porque eu nunca tive dinheiro para fazer esse tipo de coisa, então eu também não aprendi, né? O que a gente tinha e tem como um pilar, Ilan, é que você tem que ter crédito. Você tem que ter onde se socorrer para, inclusive, a bonança, né? Para crescer, porque eu sempre brinquei aqui com o meu pessoal, né? Eu tenho um pensamento que é antigo, já dei muita entrevista falando sobre isso, que eu acho mais perigoso vender mais do que você pode fazer do que vender menos, né? Então você administra um backlog mais baixo, você vai ali, mas se você vende um overbooking, ele pode ser fatal para você. E uma notícia que seria boa, fala, puta, fiz um mega contrato, pode se transformar numa catástrofe absurda, porque você se deixou levar por uma onda que você não era capaz de surfar, né? Verdade. Então, eu sempre falo sobre isso, eu vou falar bastante, né, sobre essa questão de empreendedorismo na palestra e tudo mais, que a premissa minha principal que eu vejo é crédito e vai continuar sendo. Por mais recurso que você acerte, que você ganhe, que você coloque para dentro, crédito e crédito. 3, 4 vezes na importância, eu vou te falar que é crédito. E como a gente entrou no negócio lá atrás, pensando que a gente tinha... Eu tinha um carro, o Flaviano tinha outro, ter funcionário, aluguel, pagar os ativos lá da promissória. Pô, nosso carro pagava 3 meses de conta, né, de cada um. Então a gente tinha 6 meses de vida, que é fantástico, né? Eu falo muito do Ayrton Senna, que ele precisava de 1 minuto de vantagem para fazer tripudiar na frente, né? Com 3 ele andava com a mão para fora do carro. Então a gente tinha 6 meses naquele momento para não cair, né? Para não sucumbir. Lógico que a gente ia ficar a pé, tinha sequelas, tinha consequências, mas a gente tinha o recurso de reagir a isso e era um hedge natural nosso, né? Vamos tentar acertar. Então, quando você vai bater um pênalti e está 3-0, 4, você tem menos chance de errar, né? Então, a gente tinha aquilo ali como uma retaguarda natural nossa. Se tudo correr mal, a gente tem tempo de fazer isso. Aí um pega o outro em casa e vamos embora. Graças a Deus, a gente, dependendo disso, a gente foi fazendo a coisa no tempo certo. A gente não cresceu praticamente nada no primeiro e no segundo ano. A gente foi bem tranquilo. A gente foi buscando formas de trabalhar que não implicasse em colocar capital, né? Então, reforma, venda de coisa que você representava a terceiros, né? Você não tem CMV, não tem... Então você tem mais um custo ali pessoal, né? De você visitar, fazer, entender, mas você não tem uma alavancagem, seja em qual nível quem estiver vendo nós aqui esteja, você não tem uma alavancagem grande, né? Intensa como é o caso hoje da indústria, né? Então a gente defendia essa questão de ter os recursos para pagar todo mundo em dia. E a gente colocou isso como um mantra, a gente perseguiu isso, isso vai até hoje. A gente jamais teve um protesto em 28 anos. Eu não sei, mas é uma coisa surreal. Você vai puxar a capivara nossa da história da Turquia, você não vai achar um protesto. A gente nunca teve esse problema, né? E, por vezes, a gente falou coisa até que não devia ter pago, porque na discussão, pagar é melhor do que discutir, então vai e paga para manter a nossa fama de que a gente não queria esse tipo de mancha e fomos assim, né? Crescer desse jeito. Então, eu acho que quem vai empreender tem que ter 2 grandes pilares. Primeiro, ter crédito. E o segundo, conhecer de trás para frente, do meio para os lados, o que vai fazer. Porque o Brasil não é para principiante e você não pode empreender numa coisa que você não saiba todos os caminhos, os atalhos, para onde você tem que seguir no passo seguinte. Você não pode aprender a empreender empreendendo. Tem que fazer antes, né? Então, acho que essas 2 grandes pilares juntos já são uma grande parcela da sua chance de ter sucesso. E o terceiro o dinheiro da empresa não é seu. Ainda mais quando você começou a ganhar ele agora, você começou a ter, né, novidades ali, e você costuma confundir o caixa com você. Não é seu. Então, o caixa não é seu, respeita ele, conhece o que você faz e seja assíduo, se comprometa com suas obrigações. Cara, eu te digo, se você for estudar isso, né, o índice de mortalidade de empreendimentos no Brasil, e você encontrar essas 3 premissas previstas, você vai reduzir a pequeno percentual de falência de empresa. Em algum desses 3 pontos, o cara falhou. Alguém pecou, né? Alguém pecou. E eu costumo dizer o seguinte, né? A
a gente tem o hábito de querer pôr a culpa em alguém que fica mais fácil. Não é mais fácil. Uhum. Então, quando você fala, pô, o governo é corrupto, você já sabia. Ah, Uhum. o juro é caro, já sabia. O imposto é surreal, você já sabia, você não chegou de Marte, né? É Era a verdade. premissa. E por que outra empresa na tua frente, no mesmo lugar, né, mesmo imposto, mesma coisa, está aí, está indo embora? Né? Então, a gente também tem a necessidade de encontrar alguém, alguma coisa, alguma forma de terceirizar, eventualmente, um erro que a gente mesmo cometeu, por, talvez, ignorância, por ter sido afoito, ou ter sido precipitado em alguma coisa, ou por querer resgatar, né, necessidades pessoais antes da hora. Vai sempre ter um desses elementos quando você for fazer a autópsia de uma empresa que fechou, eu acho. E eu acho que tem um outro vetor que você não mencionou, mas que a gente pode desdobrar. Você falou muito de, primeiro, reinvestir capital próprio. Vocês levaram mais de 20 anos para tirar dinheiro da empresa. Ou seja, vocês foram reinvestindo no negócio por anos e anos. E seguem reinvestindo, né? Sim. E segundo, ter crédito na praça. Ser uma empresa, além de ser uma empresa, ser uma organização de pessoas com credibilidade. Né? Por quê? Acessar capital de terceiros não é fácil. Né? Poxa, e o capital, de fato, especialmente quando você avança para o lado industrial, que foi o que vocês resolveram fazer, né? Sair da área de serviços para a área industrial, a área industrial exige capital. Né? Agora, eu acho que você soube, ainda tem um outro lado muito interessante para a gente desdobrar. Você soube alocar esse capital. Óbvio, porque você sabia muito do teu negócio. Foi o que você falou. É muito difícil encontrar algum negócio que quebrou se a pessoa se atentou a essas três vertentes. Então, uma das vertentes é entender bastante do negócio. De trás para frente, não se aprende empreendendo, né? Agora, você teve você, óbvio, seus sócios, seu time inteiro, você como Truck Van, né, teve uma visão muito interessante de inovar dentro do setor. Então, eu acho fantástico. Eu acho que inclusive, acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E esse mundo esse continente chamado Brasil, exatamente pela ausência de recursos, pelo tamanho enorme, acaba deixando diversas áreas desamparadas, né? E o Brasil é um país predominantemente rodoviário, né? Então, sem querer fazer mais do mesmo, né, você conseguiu aí inovar, levando soluções incríveis, seja aí coisas que, falando um pouco do que eu vi, solução ligada à saúde, solução ligada à educação, solução ligada à segurança. Então, eu moro aqui perto do Arpoador, por exemplo. Eu vejo aqui no Arpoador, quando a praia está cheia e precisa ter um policiamento mais ostensivo, um caminhão parado aqui no Arpoador, que é uma unidade de segurança móvel. Uma solução fantástica. É óbvio, eu acho que saúde, educação são até mais nobres e mais bacanas da gente falar, mas eu acho que você tem aí uma contribuição relevante para a nossa sociedade, né? Que você está ajudando os governos, ajudando as empresas a levarem solução de saúde, de educação, de treinamento, de segurança para diversas pessoas, para a nossa sociedade. Então, aí voltando ao tema que eu falei de alocação de recursos, né? Não adianta só você ter recursos disponíveis, você tem que saber alocá-los, né? E desdobra para a gente um pouco como é o teu processo de inovação, o que você costuma acompanhar, quais são tuas inspirações e como foi dentro da empresa dar essas guinadas que você deu de sair ali de um serviço de manutenção de baú para fabricação de baú com tecnologia própria e dos baús investir em soluções móveis. Enfim, traz um pouco para a gente disso. Quando você já consagrou que você tem conhecimento setorial amplo, né, parrudo,
Então, você já consegue ter uma leitura bastante melhor das coisas que poderão acontecer. Eu, na verdade, procurei sempre trabalhar essa questão do associativismo, né? Eu participo de associações há 20 anos, dos 28 que eu tenho a Truquivan, né? E para alguns sempre isso pode ser perder tempo, pode ser destinar para outros tipos de meta, de projeto pessoal, que eu não tenho, né? Eu presidi uma entidade por 6 anos, mas estou nela há 18, né? E os 6 anos que eu fiquei na presidência, eu fui completamente linear, universal. Eu olhei demais para as pequenas empresas que fazem isso no Brasil, né? No Brasil inteiro, são mais de 1.200 filiais afiliadas na Ampli que a gente tem. Talvez um dos segmentos mais capilares que tem no Brasil é o nosso de empreendedorismo, porque todos eles são empreendedores. Né? O seu Raul começou a Randon um dia, o Lúcia começou a Levelato, e por aí foi, né? Os Facchini começaram a Facchini. Ninguém chegou aqui com dinheiro, vamos montar. O cara começou fazendo carro de boi lá e virou isso aí, né? Se você for olhar o nosso universo total nesse segmento, vai dar 100% desse perfil. Um maluco lá começou a fazer uma reforma num baú, que nem a gente, e foi puxando a corda como ela vinha se apresentando, né? Então, essa é uma premissa básica do nosso segmento que a gente adotou. Depois, a gente foi tendo que enfrentar as dificuldades que parece um jogo de videogame, né? Você vai ver que eles têm que manobrar, porque quando a gente percebeu que a gente comprava os baús de terceiros, de outros fabricantes, né, os kits desmontados, e montava para entregar para o nosso cliente, a gente tinha ali uma fonte, né, uma cadeia de valor que permitia aquele modelo de negócio, né? Só que você pega 92, como você falou, 93, 94, o Brasil daquele jeito. Não é que as empresas deixaram de me fornecer, deixaram de existir, né? Elas faliram, né? A gente amanheceu órfão de fornecedor. E aí você ia em outros pequenos iguais a você, o cara não queria. Fala, pô, eu não vou alimentar o meu concorrente, talvez. Então, a gente não foi assim, sonhei que eu vou fazer baú, não. A gente foi tendo que enfrentar essa realidade, né? Faz ou para, ou não faz mais nada, né? Vai ser oficina aí boa, como muitos seguiram, né? A decisão de querer arriscar fazer foi nossa. De entrar em Finame, comprar máquina operatriz, etc., foi a nossa principal decisão, né? Por quê? A gente já sabia que o negócio tinha valor, que ele era confiável. A gente já tinha conquistado alguns passos, já eram quase 5 anos de empresa, né? Já éramos em 50 pessoas, 60 nessa época. Já tinha que aumentar os puxadinhos lá no barracão. Então, era um negócio que estava falando que ele queria subir, né? Só que a gente não tinha grana. Aí, pô, você imagina um projeto de 5 anos, ME lá, simples, etc. Acessar um BNDES para comprar máquina, corte e dobra. Cara, você vai procurar a agulha do palheiro. Para saber se os caras vão querer te emprestar dinheiro. O Bradesco, o Itaú. O cara fala, não dá, tá parado o BNDES, o cara não quer fazer. Qualquer tipo de situação vão te explicar para você não fazer, né? Porque te lembra que se tudo correr bem, o banco ganha muito pouco, então o banco prefere não vender. Não. A gente foi e fez no Bradesco, fizemos o Finame, concordou em fazer, compramos, não tinha nem onde pôr. Tivemos que fazer telhadinho para colocar embaixo, mas era a nossa vida, era a nossa vontade de fazer, era o que a gente queria fazer e era o nosso tesão de fazer mesmo. A gente queria fazer isso, né? E talvez a gente tenha escolhido o momento pelo acaso, né? O acaso que nos fez escolher a hora, porque o acaso fez com que nós não tivéssemos mais fornecedores. Então a gente foi meio que jogado, né, na jaula dos leões lá e falou, se vira, amigo. E aí a gente sabia se virar, porque a gente conhecia o produto, conhecia o mercado. E tinha crédito. Né? Então a gente volta no nosso comecinho da conversa. Né? A gente tinha as premissas dadas, né? Só que a gente ia, talvez, pô, se der certo, Flavião, nós vamos ganhar a margem que vinha da outra fábrica antes. Então talvez a gente ganhe um pouquinho mais de dinheiro do que a gente ganhava. E vamos poder trabalhar aqui sol a sol, virar a noite, que antes a gente não podia, para garantir a entrega. A gente também entrava no problema de entrega, porque se o nosso parceiro não entregasse, eu também entregava. Então, eu também cortei em 2 movimentos apenas, né? A gente conseguiu melhorar um pouquinho a margem, que era ruim, mas ela ficou menos ruim, e conseguimos melhorar o prazo de entrega. Você vê só como o acaso, às vezes, contribui, mas
você tem que estar preparado para receber essa benesse que eu Você acabo estava pronto. de oferecer. Exato, você estava pronto para... E aí, se você pegar só esse ponto, que a gente sempre vai voltar lá na pedra fundamental da nossa filosofia, né? Ela sempre foi assim. Quando apareceu a possibilidade de fazer unidade móvel, foi a mesma coisa. Agora, a gente é inquieto, a gente tem inovação no sangue, a gente quer fazer o melhor, a gente busca inspiração num monte de possibilidades aí, de fábricas antigas e tudo mais, e a gente falou, porra, isso aí é legal, né? É um cliente diferente daquele nosso, que sai porrada para tudo que é lado, um baú, você ganha ou perde em 15 minutos, né? O outro negócio não, ele demora para maturar, ele é diferente, ele requer mais comprometimento, mas o cheque é diferente, a margem também é. E vamos lá, né? A gente pode testar também esse mercado. A gente foi também de um jeito muito responsável. A gente começou pelo começo, né? Fazendo o que a gente entendia que a gente era capaz de fazer e entregar, né? Construindo desde o alicerce. E essa crescente chega até os dias de hoje, né? Então a gente começou a inspirar concorrentes, começou a inspirar outras pessoas que tinham grana e queriam botar algum negócio e achavam que o nosso negócio que era bom, mas não era fácil, mas sempre o do outro é mais fácil que o nosso, então vai lá e entra, né? E aí a gente começou a se desafiar a mudar a pergunta o tempo todo, porque o nosso concorrente dissecava o nosso produto na rua, no mercado, né? E a gente tinha que mudar a pergunta, porque aquela já tinha sido respondida, entrar com outro tipo de inovação. Então esse laboratório também foi uma provocação que a gente recebeu do mercado, aliada à nossa vocação de querer inovar. Mas ela vinha meio como um compromisso interno nosso de nos manter onde a gente tinha que se manter, na crista da empresa que desenvolve as coisas e que todos copiem. Ok, não tem problema. A gente tem que ser capaz de fazer o novo o tempo Exato, todo, né? exato, Então, exato. a gente consegue entender os motivos que nos trouxeram até aqui, e o que nós fizemos para estar até aqui são os mesmos de 400 funcionários hoje dos 3 que a gente tinha quando começou lá atrás, né? Compromisso, calor humano, crédito, vontade de fazer bem feito, né? Fazer como se você fosse sair em cima daquela coisa você mesmo. Você falou de food truck, a gente fez mais de 100 food trucks naquela onda, né? Toda que teve aquele boom, né? Todo mundo virou cozinheiro, etc. Aqueles cheques de PDV, mandando embora 2016, 15, todo mundo sem emprego, ia fazer hamburgueria, fazer temaqueria, pastel. Então deu, né? Eu acho que foi ok, né? O cara tinha que buscar uma maneira de ganhar dinheiro. Só Exato. que a gente colocava quase que no pedido, que o tryout tinha que ser na empresa, como você viu, né? Então, assim, choperia, tem que abrir aqui. Por quê? Tem que testar tudo, tem que ver se funciona, tem que fritar o negócio aqui, tá bom? Daqui você vai para o mundo aqui, mas aqui você vai saber, porque tá todo mundo aqui, os caras que fizeram, os macacão, se vazou gás eu sei, se entrou água eu sei. Então, virou um evento de entrega onde o cara que estava empreendendo ficava absolutamente feliz, né? Encantado. O meu time que produziu idem, porque testava comendo e bebendo, né, do produto que ele ajudou a fazer. Então, era um troço muito simbólico, né? A gente estava dando realmente um tchau, né? Quebrando champanhe naquela embarcação que vai embora e que você não vai ver mais, né? Sim. Então, tudo isso foi acontecendo, mas só acontecia porque essas pessoas se viam na empresa por todos abraçada. O cara, ele trava para o time nosso de primeira, né? Puta, dá para mudar esse móvel, trazer para cá. A gente nem sabia que tinha mudado. Só a vontade do pessoal de agradar mesmo, né? Então, E é uma prova... uma série de amigos, né, nesse segmento. Eu imagino, porque de certa maneira você acaba sendo um incubador ali de projetos, né? Você assume o desafio de construir uma demanda, um projeto, seja um food truck, é um projeto de vida de uma pessoa que você está sendo responsável por incubar ali. Ilan, e olha, é tão importante o que você está falando, porque também volta na questão do caráter que você tem que ter e tem que carregar, porque Deus está te vendo todo santo minuto, né? Exato. Foram vários que a gente reclusou. Vários. A gente percebeu o afã, aquela ansiedade do cara de fazer alguma coisa, escolhendo um troço que estava... Já tinha feito só daquele modelo mais de 20. A gente se recusar a fazer. Falar, amigo, não é isso.
ó, a gente tem essa experiência nesse modelo, vai olhar, né? Você pode não ser por aí teu caminho. A gente não fez alguns. Não fez. A gente falou, não é aqui que você vai fazer. Porque eu não estou achando, essa conta não vai fechar. Né? E acho que isso foi legal também, porque a gente não estava lá, sabe, esperando chegar a oportunidade de pegar o dinheiro de alguém, fazer o produto bem feito, ok? Mas, pô, em sã consciência, o cara pegar para você um dinheiro dele hoje, seja lá quanto for, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e falar, Ilan, tá aqui, mas eu quero 3,5% ao mês por X tempo. Você vai falar, porra, não dá. Eu até posso entregar muito mais do que isso, amigo, mas eu não posso te vender esse sonho. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu quero se for assim. Então, pega para outro lugar. Né? Eu acho que isso é justo. Né? E você dorme tranquilo, você fica com a tua consciência em paz. Né? Então, acho que essas coisas aqui realmente são importantes, são relevantes, e a gente precisa de desafio. Né? Se tem uma coisa que ensina, é a crise. A bonança jamais vai ensinar nada a ninguém. Né? A crise ensina. Você começou lá na nossa, né, no seu prenúncio aqui, a gente começou falando, né, quando você estava falando e estava dizendo sobre a crise, né, sobre essa questão. Eu nunca vi dois desfechos, além desses dois desfechos da crise. Ou você sai morto no caixão, ou sai melhor. Ninguém sai igual de uma crise, por menor que ela seja. Né? Então, se você não morrer, ela terá sido útil. Né? Eu presidi a Ampere da pior fase da história da nossa economia. Né? A gente teve 2 Fenatrans no meio dos meus mandatos. Até a primeira eu peguei pouco, 2013, mas 15 e 17. A gente viu muita coisa acontecer, né? Com as empresas, com as companhias e tudo mais. Vimos, sim. Mas eu falo até hoje que foram 3 anos da primeira e única consultoria que eu contratei que deixou legado relevante. Qualquer uma, eu adoro consultoria, qualquer uma deixa 10%, deixa 15%, né? Um pouco fica. Esses 3 anos de crise foram, assim, de uma lucidez para o empresariado tão grande, de um padrão de aprendizado que a gente não esqueceu mais. Né? Então, quem não ficou no caixão, quem não morreu, seja lá por qual motivo foi, sucumbiu, saiu melhor. Sai melhor. A ponto de menos de 2 anos depois estar enfrentando esse pandemônio inteiro e todos muito mais resilientes do que estavam em 2015. Então vamos aproveitar que a gente está falando de crise e saber do histórico teu como gestor, como empresário, como líder em crises, de sair mais forte. E de fato, quem tem uma frase do Einstein muito interessante: quem supera a crise supera a si próprio sem ser superado. Né? Essa frase é parte de um texto mais longo, muito interessante, que valoriza as crises. Que as crises são exatamente aqueles momentos que te tiram da zona de conforto. Quando não há crises, todo vento é uma carícia. Né? Bom, aproveitando esse teu histórico super vencedor e sempre sabendo aproveitar as crises do lado bom, saindo vivo e maior e mais forte, como você vê essa crise do Covid? Como você acha que nós vamos sair? O que você acha que a gente deve fazer e como você acha que a gente deve sair dessa crise? A gente falou um pouquinho no almoço sobre isso hoje, né? Até porque ontem eu recebi aqui na Truquivan um diretor do hospital público aqui, né, de São Paulo, e veio até almoçar comigo para tentar espairecer um pouco, né, daquele problema de filme de Hollywood, né, que depois a gente falava, mas eu testei positivo e fui lá no hospital ver aquela coisa impressionante, né, como te impacta no psicológico tá vivendo aquilo no olho do furacão, como a gente foi. Mas, assim, a constatação que eu faço, Ilan, é que numa guerra, né, ainda que você vença, você tem baixas. Né? Então, sempre quem perdeu uma guerra voltou com sequela. Uhum. Com mortos, com feridos. Né? Mas sobrou mais gente de pé do que do outro lado. Então, eu ganhei a guerra, mas eu não voltei para casa. Entreguei todo mundo de volta para suas famílias, para seus filhos. Houve perda. Né? Alguns guerreiros ficaram no meio do caminho. Né? Eu vejo essa crise também como uma situação que vai deixar bastante legado
para quem mais precisa no Brasil, que são as pessoas mais pobres, né? Uhum. Estão nos vazios assistenciais, onde a gente manda nossas carretas para fazer os exames. Nós temos mais de 3 milhões de mamografias feitas em caminhões nossos. 3 milhões de exames feitos em caminhões, né? Aonde você imaginar, no norte e sul do Brasil, no Baixo Jequitinhonha, lugares que você tem que quase que atravessar por riachos, tal, em aldeias, né? Fazendo exame em cima de balsa, descendo o Rio Amazonas. É impressionante onde a gente chega com atendimento de saúde, com odontologia, com oftalmologia, com tudo, né? Com laboratorial. A gente coloca sobre rodas isso aí e vai nos rincões do país fazer. A gente sabe o tamanho da mazela que é o cara ter um tipo de eleitor para votar, mas não tem um esparadrapo, não tem um band-aid na OBS daquela vila, né? E ele só é lembrado a cada 2 anos, né? Uma hora é municipal, outra hora é tal, mas ele só é gente meio desse período aí, a gente convive com isso todo dia, né? Então, eu vejo esse problema que está acontecendo agora, que vai passar, como a possibilidade de um investimento em saúde que a gente nunca teve. Porque a gente já teve CPMF que nasceu para a saúde e não foi nunca para a saúde, né? Na hora que está o dinheiro no caixa do governo, ele vai para onde você bem imaginar. Não tem dinheiro carimbado de fato, é só, né? Entre aspas. Então agora, porque tem o problema, porque tem determinação, está podendo gastar, ao menos, se bem gasto ou se mal gasto, o dinheiro está indo para onde ele deveria ir, que é para a saúde. Então eu falava ontem com meu amigo médico, ele falou, Alcides, sempre morreu gente porque não tinha respirador. Sempre morreu gente porque a UTI é insuficiente. Sempre morreu gente porque não tinha o Estado preparado para um preceito constitucional que ele nunca cumpriu, né? Então agora está morrendo mais? Talvez morrendo mais. Mas ninguém sabe a intensidade dos diagnósticos que são verdadeiros mesmo, enfim, né? Mas é fato que essa comoção toda, esse movimento mundial, ele também orienta os executivos a atacarem, porque ele também está exposto ao escrutínio das pessoas, se ele não fizer, né? Então, eu tenho esperança que em junho a gente para de falar de contaminação, de hospital de campanha e tal, para administrar. Eu sou otimista muito mais do que realista. Eu acho que está por aí uma vacina. Já tiveram crises muito maiores, né? Em épocas que a gente teve com tecnologia muito aquém do que existe hoje, e elas também passaram, né? Sarampo, febre, etc., né? Que tiraram vidas de muita gente aí ao longo da história. E eu acho que essa vai passar também. Como eu fiz essa analogia com a guerra, né? Alguns guerreiros pelo caminho. É uma guerra, né? De fato, é uma guerra. Perderemos alguns soldados, enfim, né? Faz parte da vida. Acho que viver é perigoso, né? Nós iremos morrer também. Só não sabe que dia, mas é fato que a gente vai morrer. E a gente tem que tentar postergar o que mais que puder, fazendo a nossa parte, tentando ser o melhor possível conosco mesmo. Mas eu acho que a diferença principal e fundamental dessa crise, porque até 2015, 17, 18, eu cravei que a diferença dela em relação a todas as outras foi a tecnologia. Porque ela não foi mais ou menos intensa que nenhuma das... Ela foi igual. Só que ela foi igual na época do Big Brother, né? Porque lá em 92, 95, até mais antes do que isso, você não pagava o imposto e pronto. Porque ninguém te enxergava lá na caneta, né? Então o cara se salvava, dali a pouco ele fazia um financiamento qualquer, um acordo com o governo e ia pagar, enfim, né? Quer dizer, hoje você emitiu a nota fiscal, ela está na mão da Receita Federal, da estadual, todo mundo sabe o que você fez, né? Isso hoje, volto aí a uns 10 anos atrás, que já é assim. A diferença, então, é que essa forma de gestão, que podia ser mais amigável no passado, por você poder tomar decisões de fazer o caminho A ou B, nessa crise de 15 a 18, não existia mais. Então, não era uma opção pagar menos imposto ou não pagar, né? Então, essa foi a maior diferença que eu achei que impactou em relação a qualquer outra crise, exceto a crise em si, que elas são iguais. Essa daqui, eu vejo que ela vai provocar muita comoção, porque ela envolve vidas, né? Ela vai provocar muita comoção, porque ela envolve centenas de milhares de pessoas desempregadas, né? Pais de família, e ela, então, tem esse efeito que vai além, né? Da pessoa que pereceu, que foi embora. Porque todos nós sairemos sequelados dela. Né? Ela é fatal para rico, para pobre. Então, ela está também tornando universal
uma coisa que eu percebi como positivo do Covid é a volta de um sentimento de solidariedade que eu há muito tempo não notava, não via. E está todo mundo se ajudando. Todo mundo. Os grandes bancos estão colocando bilhões e o vizinho do bairro está pegando meio quilo de arroz e dando para o outro. Em todos os níveis, você está vendo as pessoas olhar para o ser humano de uma outra forma, né? Então, eu fiz vários posts no meu LinkedIn sobre isso. Legal. Sociais minhas, que eu acho que o maior legado do pós-Covid será um ser humano melhor, né? Acho que Legal. Deus mandou isso aí para a gente reaprender, organizar, e ter um organograma, ele é Deus e acabou. A gente estava achando que era Deus, não é. Deus é Deus mesmo. E ele está nos dando uma lição, dizendo, olha, amigos, vai por aqui, é assim que tem que ser, né? Se respeitem, sejam mais humanos, sejam... Não adianta você querer achar que você é melhor ou que você pode... Não, não. E aí o que ele faz? Ele vem aqui, mata rico no Einstein, mata pobre nos UBS do Brasil inteiro e acabou, né? Então, acho que está se reorganizando o sentimento de humanidade entre nós todos. Acho que esse é o maior legado. Legal. O segundo legado, que é natural, de novo, é a resiliência, né? Quem, no verão que acabou em 19, foi um verão curto, só de um ano, quem produziu, mas armazenou, agora nesse inverno, está consumindo gordura, consumindo reserva, e vai passar. E vai passar. Né? A fábula da aranha, da formiguinha lá, é a mesma coisa, né? Quer dizer, um está lá voando, batendo asa, não quer nada, o outro está puxando lenha. Na hora que o inverno chegar e vai chegar, vamos ver quem que vai ter garrafa para vender, né? Exato. Exatamente. É isso. Então, eu acho que todo mundo que passar, né? E acho que muitos passarão, que às vezes passarão, terão mais um diplominha na parede, né? E mais um aprendizado que vai servir muito mais que os anteriores, né? Que é, talvez, você olhar para o funcionário, para o colaborador, seja como quiser, né? Não precisa desses eufemismos para poder dizer se você respeita ou não, mas toda hora se inventa uma nova maneira de tratar. Para mim é só gente, mas talvez o que você viu aqui na fábrica, a gente chegar de manhã, se abraçar, todo mundo se realmente está junto mesmo, talvez esse seja o maior legado de todo mundo. O cara perceber por quem estava com ele na hora da porrada, né? Quem que segurou a onda, quem que aceitou reduzir o salário, quem que veio trabalhar com máscara e tal, com 60 anos, mas quis continuar vindo. Quem é seu amigo? Seu amigo se conhece só na crise, só no problema. É isso aí. Né? No seu barco de 100 pés, você não vai identificar quem que é amigo e quem não é. É verdade. Na corredeira, você vai conseguir identificar quem é e quem não é. E eu não vejo nenhum legado mais para quem é tão louco por gente como eu. Eu tô assim, em trânsito, tô achando super legal tudo isso, porque eu vejo um nível de simpatia e de empatia nas pessoas que eu, sinceramente, não tinha notado antes. É verdade. Eu acho que isso aflora muito o sentimento de responsabilidade social, né? Nós somos, de certa maneira, ricos ou pobres, ou nós somos uma sociedade, nós temos o nosso lado humano, né? Eu passei por uma experiência na minha vida, eu poucas vezes falo isso, mas eu passei por um terremoto e eu estava num lugar muito próximo ao epicentro do terremoto e ali eu vi pessoas morrerem, eu vi pessoas se solidarizarem, enfim, eu vi ali um sentimento muito diferente, porque naquele momento eu estava numa ilha, as construções foram para o chão, muita gente ferida, muita gente morta, poucos recursos, a ilha tinha recursos finitos, tinham 4.000 pessoas e 4 médicos. Eu lembro que eu me acidentei, meu pé ficou bastante ferido, mas eu vi pessoas muito mais feridas que eu, ocupando o auxílio médico. Eu peguei uma fita lá, falei, olha, isso aqui pode esperar, né? Isso aqui pode esperar. Ao mesmo tempo, os hotéis que tinham naquele lugar abriram suas cozinhas, quem estava no hotel, quem não estava, os mercados abriram as portas. E ali eu vi uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado a ver, que é o ser humano exercendo o seu lado humano, né? Exercendo solidariedade. Eu vi famílias subirem nas montanhas porque soou o alarme do maremoto, um tsunami, e as famílias subiram nas montanhas, mas tinham alguns médicos turistas. E esses médicos deixaram suas famílias seguras, abrigadas, e desceram a montanha, correndo risco, né, para salvar quem estava lá embaixo.
Então, uma coisa muito interessante que eu vi, que você viu e que muita gente fala é que nós, como humanos, em guerras, em situações na qual nós, como humanos, estamos em risco coletivo, a gente tende a exercitar esse nosso lado mais solidário. E eu acho que numa guerra como essa aqui, eu acho que é sem precedentes, a gente, e digo, exercitando até esse exercício, a gente fez a gente fez um dia de solidariedade na BRA, a XP, nossa maior parceira, exercitou também um projeto muito bacana de solidariedade. Enfim, tenho certeza que diversas pessoas, organizações, empresas se atentaram bastante para esse lado de que muitas pessoas, nesse momento, vão perder emprego, muitas pessoas vão passar por dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, sobrevivência, né? E se atentaram para esse lado. Eu acho que quando isso acontece, a gente é mais forte. O Harari é autor de um livro, de alguns livros, né? Mas do Sapiens, do Homo Deus, do 21 lições do século XXI, esse último livro dele fala um pouco do que está mais à frente, né? Do que deve acontecer nesse século. E um dos capítulos ele menciona, né, que por diversas vezes a humanidade foi ameaçada. Seja a humanidade, sejam lugares pontuais, mas em grandes catástrofes. E nesses momentos, um exemplo, o transbordamento do rio Nilo colocou em risco diversas tribos que rondeavam o rio. E nesse momento, tribos rivais se uniram para conseguir ajustar o caminho do rio e não continuarem ameaçadas. Então, o que eu quero dizer a gente, como ser humano, eu acho que a gente tem uma capacidade ímpar. A gente, talvez, como ser habitante do planeta Terra, a gente tem uma capacidade ímpar de nos reinventar, de lutar contra determinadas ameaças, especialmente quando a gente se junta. E eu acho que nesse momento não existe Estados Unidos, Rússia, não existe guerra cambial, não existe guerra comercial, não existe. Nesse momento, todos os países estão unidos em busca de uma solução. E você mencionou essa solução na tua última resposta, que eu também acredito que venha algo em breve, algo talvez mais breve do que muitas pessoas acreditam, que seja um tratamento mais eficiente, que seja uma vacina e que encurte muito a nossa guerra, né? Que encurte muito essa guerra que a gente está vivendo. Mas eu compartilho desse sentimento de que primeiro a gente se une e eu acho que isso vai ser irreversível. Eu acho que a gente vai lembrar de 2020 como uma passagem importante nas nossas vidas e um dos pilares que sobem é a responsabilidade social, né? Eu sou judeu por religião e em hebraico se fala tzedakah, né? Tzedakah é justiça social, né? É a nossa responsabilidade social. Eu acho que isso é fundamental para a gente levar ainda mais a nossa consciência. Isso que você também falou, o empresário tem que ter consciência, né? É ainda mais importante para a gente levar a nossa consciência para outro nível. Bom, Cides, eu poderia falar horas aqui contigo, porque é papo que não acaba mais. Você é uma das minhas fontes de inspiração e seja falando aqui remotamente como a gente está, seja falando de negócios, seja sentado num bar. A gente tem papo para burro, mas o Instagram nos limita a falar em 1 hora. Então, a gente já dentro de 5 minutos, a gente deve bater nosso limite. Então, queria te pedir para dar um recado, como empresário, como brasileiro, um recado para as pessoas que hoje acreditam que o mundo vai acabar, que hoje vem tudo com pessimismo, vê aquela coisa, né? Você pode ver o copo, se você tem um copo meio cheio, você pode ver ele meio cheio ou meio vazio, né? Depende do ponto de vista. E qual o teu recado para as pessoas, como brasileiro, como um cara que contribui pra caramba para a nossa sociedade, seja de eu ver aqui um caminhão fabricado por você, fazendo a nossa segurança,
seja vendo caminhões por aí ensinando pessoas, cuidando da saúde de pessoas. Qual o teu recado como cidadão para Cara, os olha, eu brasileiros? também fico muito feliz, Ilan, porque a gente se conheceu e, né, de primeira a gente se afinizou demais. Eu acho que, como a gente deixa saudade, né, de repetir, de prometer um repetir que não fazer, É e vem verdade. essa Covid e fala assim para você, meu irmão, você está priorizando mesmo o que é importante na tua vida? Porque a gente não pode ficar 1 ano, 2 anos sem ver um amigo, sem repetir uma experiência que foi bacana. É E verdade. a gente relegava isso por qualquer motivo. E às vezes para ganhar mais, você já tem alguma coisa, você tem, mas você não precisa, entre aumentar o que você tem, ir lá rever um amigo, tomar uma besteira no bar e bater papo furado, o que você faz? Pô, meu irmão, beleza, agora com internet, com você vê, faz um negócio ali digital, esse aqui é igual, não é. E graças a Deus, esse pandemônio, que é essa pandemia, está nos fazendo entender que é olho no olho, que é abraço, aperto de mão, a falta que isso faz. Eu acho que isso é super Verdade. relevante e importante. Em segundo ponto, né, esse um ditado que diz assim, um ditado que fala que confie em Deus, mas tranque bem seu carro. Quer dizer, faça a sua parte, né? E eu trago isso para a empresa, né? Que como Truckvan, a hora que os meninos chegaram, né? O Rafael, filho do Flávio, o Cido, meu filho, né? Que está aqui, né? Que são os 3 Alcides, né? Tá aqui, cadê? Ele e meu pai, tá aí, ó. 92, 20, 30, né? Praticamente daqui a um mês, e eu, 56. Verdade. Eu e ele pegamos o Covid, os dois mais novos, graças a Deus, o velhinho não pegou, tá lá. Que bom, que bom. Mas a gente tem agora um pouco de academia na gestão dentro da família que a gente não tinha antes, né? Nos orientando, nos ajudando a fortalecer o time que cuida. Então, de novo, enquanto a gente estava aqui quebrando pedra, fazendo o que tem que fazer, a gente aproveitou o ano passado para estruturar um monte de coisas. Então, a gente fez acordo de sócios, a gente criou as holdings, a gente colocou a SAP, a gente fez uma pancada de ações de gestão da empresa. Por quê? O nosso desafio agora é saber o dia que o Flaviano e o Alcides podem ir para casa e mexer com areia, né? O pessoal brinca, mexer com areia, botar o pé na cadeirinha na praia e ficar lá sem fazer nada, porque a gente trabalha desde que abriu os olhos, desde que existe, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Truckvan está preparada, né? Ela fala com bancos em alto nível, ela tem documentos, estou no 3º ano, indo para o 4º ano de auditoria com Big Four. Legal. A gente fez porque quis fazer, né? Não é porque a gente só acessava o mercado financeiro, a gente tinha uma dívida pequena, mas quis fazer. Porque a gente acha que o futuro, para perenizar a empresa, vai ter que ter uma terceira cadeira, vai ter que ter um movimento importante, porque ela é um balão. A gente está agora na segmento de carretas aí de carga, né, normais, baú, cider, graneleira, etc., carga seca, e a gente compete com os grandes agora. Né? A gente tem que ir lá dar uma piscadinha e voltar. Mas a gente tem que saber que existe uma marca que está há 28 anos aí, que é muito respeitada, que o mercado aceita e confia, que ela tem convite para entrar nesse baile, mas que eu posso precisar de gente para me ajudar naquilo que eu não Alcides, tenho. deixa eu só fazer uma observação rápida. A gente está para acabar a qualquer momento. Então, Tá. se cair aqui a conexão, acho que vou pedir desculpas a todos, mas vamos seguir o barco falando. Tá. Então tá bom, vou dizer o seguinte, eu quero dizer que esses fundamentos serão responsáveis por você ter estrutura física, defesas, como você tem que ter para o Covid, para a tua empresa não sucumbir. Então pensa em que você tem que ter sempre uma reserva estratégica, bons conselheiros, bons assessores financeiros, porque ninguém vai amanhecer rico